tarde para você, são 16 horas e 5 minutos na sua 104. Uma ótima tarde para você ligado aqui no nosso programa nessa tarde especial de quarta-feira. Como havíamos anunciado hoje pela manhã, a presença de Liane, que é a coordenadora da atenção básica aqui na cidade de Marizal, e a secretária de saúde, Bianca Andrade. Aí ambos vamos falar de Covid-19, é isso? E alguns assuntos referentes ao Covid-19. E aí é com prazer que a gente recebe Liane e Bianca aqui no nosso programa. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para Liane. Boa tarde, Liane. Muito bem aqui no nosso programa. Boa tarde, Aguimar, e a todos os ouvintes da FM Fraternidade. É sempre um prazer estar aqui, né, trazendo esclarecimento para a população, podendo mostrar um pouco do que a gente vem fazendo. Eu que agradeço. Para mim, eu lembro da primeira entrevista que veio aqui, Liane, para a gente falar de Covid, né, no início, né? Você usou até uma frase, é tudo muito novo, né? Tudo muito novo. E aí já passou esse tempo todinho, março para cá, passou esse tempo todo e muita coisa já aconteceu de lá para cá. Boa tarde, Bianca, bem-vinda ao programa Evidência. Boa tarde, Aguimar, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos vendo pela live. Como Liane disse, é um prazer estarmos aqui, assumindo esse compromisso, né, desde o começo da pandemia. E novamente estamos, né, para esclarecer sobre como está, né, o Covid no nosso município. Olha, você está em casa através do nosso Facebook, né, ao vivo, que também você pode assistir pelo Facebook. E quem está assistindo, nosso muito obrigado pela audiência. E se você quiser tirar dúvida, fazer alguma colocação, Bianca tem um compromisso daqui a pouco, nós vamos já começar com ela, tem uma reunião importante. E se você quiser interagir com a gente, não mande áudio, mande texto aqui para o nosso WhatsApp, que fica mais fácil, porque o nosso telefone está transmitindo a entrevista. E você manda o texto, que vai ser um prazer a gente poder conversar com você e, na medida que for possível, Liane e Bianca podem tirar dúvida ou esclarecer algumas questões. Tá bom? Então, obrigado você em casa, ligado aqui na 104. Como é que está a Liane e Bianca? Fique à vontade. Como é que vocês estão encarando esse segundo momento do Covid? Parece que o mundo parece tá sendo pego de surpresa, ou parece que era algo previsível, e a onda, como as pessoas falam, está sendo mais forte do que a primeira? Como é que vocês estão enxergando essa atual situação? Vamos focar aqui mais para o Marizal. Pronto, como a Aguimar bem disse, né, eu vou ter um compromisso daqui a pouco, mas assim, em relação ao Marizal, né, a gente está com realmente uma quantidade gigantesca, né, de pessoas bem sintomáticos também no município. Como a gente já vinha desde março, né, lidando com o Covid, deu assim para dar, a gente já tem um norte, né, como é que tá o Covid na cidade. Mas assim, com a quantidade tão grande de pessoas, a gente realmente até se assusta, porque superlotou o centro de atendimento ao Covid. A gente acaba precisando utilizar as unidades de saúde, né, para poder suprir o atendimento. E a gente está com a quantidade bem grande de pessoas realizando testes Covid, né? Então, realmente a gente está aí nessa nova onda. Foi muita gente realmente com Covid ultimamente e no nosso município. Liane. Aguimar, como era esperado, né? Eu tô sempre dizendo que eu avisei. Porque o vírus ainda não foi encontrado cura, né? Não existe cura. A vacina não chegou, apesar de já estar bem avançado, já está perto, mais perto. A gente já consegue ver aquela luzinha no fim do túnel, mas não chegou. As pessoas não foram imunizadas e aglomeraram, né? O que a gente pode fazer hoje para evitar a proliferação do vírus? Isolamento, né? E foi o que a gente não fez durante esses últimos meses, né? Veio a campanha eleitoral e veio as aglomerações e todo mundo esqueceu o Covid e de repente realmente estamos na segunda onda, no segundo pico e não sei porquê, mas os sintomas são bem mais fortes. A gente está tendo sintomáticos realmente que precisam ir para o oxigênio, sintomáticos transferidos, sintomáticos voltando nas UTIs aí fora, né? Quando a gente olha, 6 pessoas entubadas, já tivemos, né? Na UTI do São Luís em Mossoró. Quando eu ligo para saber notícia dos pacientes, para falar com algum colega médico ou enfermeira, lá vem a turma do Marizal, porque todo mundo
uma UTI com 10 leitos tem 6 pacientes de umarizal, né? E assim, tem nos preocupado, a gente está dormindo de madrugada para tentar dar conta da demanda, para tentar responder a todo mundo também vivendo uma onda de ansiedade muito grande, além do vírus, né? Ele trouxe a questão da ansiedade, as pessoas estão muito ansiosas, querendo uma resposta imediata. Por muitas vezes você explica o que está acontecendo, como é a testagem, qual o dia para fazer a testagem, as pessoas não conseguem entender. E eu até acho que é por isso, a ansiedade ela está exacerbada, né? Até porque a gente está vendo conhecidos, né? Pessoas da sociedade, pessoas conhecidas, pessoas do nosso convívio, que estão em leitos de UTI, que estão precisando de oxigênio. E isso tudo realmente também aumenta a questão da ansiedade, do medo, né, que a doença traz. E o que a gente sempre pregou do isolamento era justamente isso, para que nem todo mundo precisasse ser atendido ao mesmo tempo, né? Porque aí superlota o serviço e acaba alguém ficando sem atendimento. Porque já existe porque existe um sistema, o paciente chega no centro de saúde, vai para o oxigênio, precisa ser transferido. A gente pode colocar na ambulância e transferir? Não. A gente coloca no sistema Regula RN, que foi criado agora com a pandemia, é um sistema de regulação do Estado. Então a gente coloca lá e aguarda que o sistema diga para onde o nosso paciente vai. Então a gente só pode mandar ele, mesmo ele estando entubado, grave, a gente só pode mandar ele quando o Regula libera. É um sistema exclusivo para o Covid. É um sistema de regulação de leitos Covid. E a gente fica naquela angústia, de vez em quando, olhando ali se já liberou e tal. A família também. Por que não transfere? Por que não transfere? E não é da vontade da gente. E por que não transfere rápido? Porque está lotado. Muitas vezes o pessoal nos hospitais estão dando alta aos que estão menos graves para receber um mais grave que está esperando no município. Entende? Olha, você que está ligado às 16 horas e 12 minutos. Liane, é impressão minha ou vocês têm essa sensação? Tá descontrolado o Covid aqui em Marizal? A sensação que a gente tem, essa demanda, porque a gente percebe que nas outras cidades ela não está tendo ou pelo menos a gente não tem informação, pode ser também que a gente não tenha informação. A gente vive numa cidade onde a gente todo dia vê um boletim com números altíssimos de pessoas contaminadas. Está descontrolado esse combate aqui em Marizal? Eu estive conversando com o pessoal da região toda e assim, eles pregam muito a clareza daqui nos dados. Eles dizem que encontraram em diversos municípios dados escondidos, né, que por algum motivo não querem divulgar. Mas aqui tá. Eu nem sei dizer como. Ainda não encontrei uma palavra para dizer como é que aqui tá. Mas está desconfortável para a gente que trabalha, justamente porque a gente não está conseguindo dar a atenção que a gente gostaria de dar, né? Desde o dia 18 de março que eu assumi essa função à frente do Covid, sei lá, chegou para mim sem eu escolher, mas eu acabei abraçando e eu estou muito angustiada porque eu não consigo, eu não estou dando conta de responder a todo mundo na hora que as pessoas falam comigo. Eu não estou podendo mais dar um apoio que eu sempre dava, de conversar com as famílias, de acompanhar os suspeitos, os confirmados. A maioria das vezes eu só venho ter o contato mesmo para dar o resultado do exame e dali é que passa a ter um contato. E antes não era assim. Antes a gente tinha um contato com suspeito, a gente já vinha acompanhando desde sempre. E o que eu acho desse momento é que a questão da gente não ter respeitado o isolamento, ter voltado a aglomerar, é como se tivesse voltado a uma normalidade, né? Uhum. Que não existe. E essa volta da normalidade, as pessoas não conseguiram ainda voltar e entender a gravidade do momento que a gente está vivendo. Então, as pessoas estão passando por esse momento de gravidade, de pico, aqui no município, e elas não estão se comportando como deveriam estar, sabe? A gente fica procurando culpado e tal, mas isso está em cada um de nós. E eu aproveito esse momento, foi por isso que eu quis vir aqui, pedir a você esse espaço, para a gente pedir, gente, que vocês nesse momento, principalmente das pessoas que estão sintomáticas, das pessoas que estão com diagnóstico positivo ou que estão aguardando, né, o resultado dos exames.
Essas pessoas, elas estão proliferando a doença porque elas não ficam mais em casa. Antes, Aguimar, tinha uma pessoa doente em casa, você isolava, colocava num quarto. Aqui a gente viveu vários exemplos. Não, está só no quarto, eu estou botando a comida lá, ele pega a comida, depois bota só o prato. O cuidado era máximo, né? E muitas vezes só uma pessoa da família teve, a maioria não foi contaminada. E agora, isso está sendo a exceção. A maioria, quando tem um paciente positivo, que a gente vai testar a família está 4, 5, 6 pessoas na mesma casa. Por quê? Porque não está mais tendo esse cuidado, né? Esse isolamento. E assim, o vírus pode se comportar de uma forma em mim e em você de uma forma diferente. Pode, em uma mesma casa, uma pessoa não ter gravidade e outra ter, né? Então, as pessoas não estão mais respeitando o isolamento, as pessoas estão doentes, ou fazem um exame, vão para a prefeitura, vão no comércio, vão no banco. Semana passada eu fui no banco, me deparei com um positivo, que eu tinha dado a notícia a ele no dia anterior que ele estava positivo, ele estava no banco. Eu disse, você aqui? Ele disse sim. Eu disse, quantas pessoas você não vai matar aí só por você ter pego nessa porta? Fui até bem chata com ele. Mas ele tá positivo, ele sabe que está doente, que ele está transmitindo, ele vai para o banco, pega na porta, digita ali naquele caixa eletrônico, né? Quantas pessoas não vão ser infectadas? Então, a gente precisa muito nesse momento da consciência, de que as pessoas tenham essa consciência. Eu estou transmitindo, eu estou em fase de transmissão viral. Então, eu posso passar para muita gente. Bianca, nesse processo eleitoral, a gente viu que as pessoas realmente relaxaram. Processo eleitoral onde não foi só aqui em Marysal, foi no país inteiro. A gente achou que a campanha ela ia ser meramente digital. Virtual. A gente pensou virtual, melhor dizendo. E a gente pensou de fato. As coisas foram acontecendo, a gente viu que as pessoas foram relaxando, as aglomerações, isso tanto de um lado como do outro, não só aqui, em vários lugares do país, a gente viu, porque assiste TV e vai acompanhando. Até então, antes, a gente via algo controlado. Agora a gente vê algo assim, não soube nem dizer qual a palavra específica. Descontrolado, usou a palavra desconfortável, está numa situação desconfortável. E agora? Se agora não é para encontrar culpado, e realmente não tem mais sentido procurar culpado, mas quais medidas efetivas de fato, se comparando antes da eleição, que tinha realmente medidas, equipes, ambulância, polícia, carro de som, várias medidas de conscientização que a gente tinha. E hoje a gente não vê mais nada disso. É possível ainda fazer, até porque, que independente de gestor A ou B que sair ou que vai entrar, a gestão ela continua, né? A gestão pública continua e o serviço tem que continuar. Sim. Sobre essa questão, né, de controle ou descontrole, eu sempre penso assim que no começo da pandemia, né, Liane, ela continua fazendo um belíssimo trabalho, mas assim, ela conseguia, né, acompanhar a família, dar uma palavra, né, conversar com os familiares, né, bem direitinho, porque a gente tinha uma quantidade de pessoas que, assim, dava para fazer esse trabalho mais cuidadoso, além do que, né, além de marcar a consulta, marcar o exame pronto, né. Liane, ela fazia além disso, além de ser apenas, né, aquela pessoa que bota para cá, não. E aí o que é que acontece? Você imagina uma semana que tenha chegado a ter 220 pessoas positivas. Como é que ela poderia realizar esse trabalho, né, de estar acompanhando 220 pessoas? Assim, como ela disse, é desconfortável, mas ela continua fazendo esse trabalho da medida que pode, assim como o restante da equipe, né? Que a gente tem a enfermeira, tem os médicos que estão acompanhando os pacientes, mas assim, da forma que ela faz, né? É diferenciado. Entendo. E aí é complicado por causa disso, porque às vezes lá na secretaria eu não consigo dar conta de 15 problemas de 15 pessoas, né? Com problemas diferentes. Eu vou confessar que às vezes a cabeça chega a ficar rodando. Mas aí você imagina a quantidade gigantesca de pessoas. Realmente é muito desconfortável. Mas, né, em nenhum momento, nem Eliane, nem eu, a gente deixou a peteca cair, né? A gente continua independente da campanha, independente de quem ter ganhado, ter perdido, né?
E em relação a essas medidas, né? Pronto, os rapazes da fiscalização, os rapazes das barreiras, o que é que aconteceu? Chegou um momento também que mais da metade estava positivo ou estava suspeito. Então a gente chegou aí a ter 4 suspeitos, né, da mesma equipe. Desfalcou a equipe, desfalcou tanto os rapazes da fiscalização quanto os rapazes das barreiras. Chegou um momento até que o pessoal chegou a dizer, não tem mais barreira porque por causa da política. Não. Tinha deles que Covid positivo, suspeito e não podia sair de casa para ir trabalhar. E aí o que é que acontece? A gente também não ia colocar em risco a vida dos outros colegas. A gente sabe que esse é um trabalho que é em equipe. E aí a equipe, a partir do momento que desfalca, né? Eu não posso deixar só uma pessoa numa barreira para dar conta, né? De tudo, de uma borrifação, de passar um álcool gel, de dar uma orientação, até porque se torna muito cansativo, né? Mas assim, a gente já está montando aí novamente. Já tem os meninos já continuam fazendo as borrifações na rua. A gente está enquanto nem todos voltam, né? Depois da quarentena, depois do isolamento, quer dizer. A gente está montando a equipe para ficar na fiscalização novamente, né? Para ficar durante manhã e tarde e ajudar também em relação ao período noturno, porque a gente está vendo também que mesmo após a campanha, só a gente passar num final de semana que a gente vê aglomerações, né? Um local que o pessoal sai para beber, para ficar mais animado, ou então dentro de casa mesmo, as aglomerações, né, continuam. Essas equipes, elas retornam quando? Você falou aí com aquele colete lá azul, esse pessoal que ficava nas 2 entradas da cidade e também em alguns locais de comércio? Isso, eles estão trabalhando, alguns estão trabalhando, os que não estão com Covid positivo, certo? Ou estão suspeitos, eles estão trabalhando, só que eles estão fazendo as borrifações no município, certo? Eles continuam fazendo esse trabalho. Eles estão em regime de escala, né? Sim. Manhã e tarde vai uma equipe, madrugadinha e final da noite vai outra equipe, certo? Para poder eles evitarem até de estar borrifando com o pessoal, né? No meio da rua. Mas assim, em relação ao pessoal que vai para o comércio, né, que vai para essas aglomerações, hoje mesmo vai ser finalizada a escala com quem já vai voltar do isolamento e a partir de amanhã, sexta-feira, segunda, até o final a gente vai estar continuando esse trabalho. Assim, os demais trabalhos, né, no caso, o Centro de Atendimento ao Covid continua, em nenhum momento ele parou, né, está sendo de segunda a sábado. A questão dos testes Covid continuaram também, tanto que muita gente continua falando sobre teste em massa, mas aí até uma coisa que Eliane pode falar com prioridade, que a gente está fazendo teste em massa, né, 60, 70 testes por dia. Por isso também que eu acredito que tem muita gente positiva no nosso município. Por quê? Porque a gente está testando. E a gente está testando dentro dos dias, dentro do tempo correto. E aí um município que não testa acaba não noticiando também, né? Não é que uma tem informação concreta, né? Acaba que subnotifica, né? E aí por isso que eu digo, tem muitos municípios que já está vida normal, né? Praticamente, porque a gente passa até vai no município desse vizinho, o pessoal já anda sem máscara, né? Porque tem deles que tá vida normal e a gente aqui, como a gente tá com casos de sintomáticos graves, aí aqui a situação ela complica. Porque uma coisa é você ter Covid e não sentir nenhum sintoma além, né? Mas quando você é um sintomático grave, né? Quando precisa de um oxigênio, de uma intubação, quando a saturação cai, aí é o que complica. E isso está acontecendo muito em Marezal, principalmente pessoas de mais idade. Além dessas medidas, Liane, você falou dessa testagem em massa, que já está fazendo 60, 90, enfim, muitas testagens, que já pode dizer que é em massa. E tem outras medidas que deverão ser tomadas daqui para lá, a partir de que data poderão acontecer para poder ainda contribuir nesse combate? O comitê sentou, né? Vai sair aí um decreto municipal, acho que Bianca vai falar sobre isso, seguindo o decreto estadual, né? Que ele vai falar acerca das confraternizações, das reuniões de fim de ano, né? Agora é o momento da gente se resguardar, né? Não é momento jamais de aglomerar, principalmente porque
a gente não sabe quem tá. Tá uma grande maioria da população está. Eu até estou brincando com as meninas dizendo que o Marizal vai ser 50% imunizado pela doença. Quando a vacina chegar, só vai ter 50% para imunizar. É uma brincadeira, mas se a gente continuar seguindo, né, a progressão que a gente está tendo, é uma realidade. Eu acredito que a vacina vai chegar aqui lá para novembro, setembro, né? Então, se a gente seguir nessa progressão de casos, a gente vai ter... Não, janeiro janeiro, você falou novembro. Do próximo ano? Sim, do próximo ano. Nossa, eu é que estou errado, né? Muito longe. Para nós, Aguimar, já falam aí. Porque nós somos a ponta, né? A ponta da ponta. E tem toda uma logística, né, Liana, assim, em relação a isso. Tem a questão... essa semana eu também fui para uma reunião de secretários e eles disseram que na reunião eles falaram sobre a questão da vacinação, né? Da Covid, que tem toda uma logística. Tem a questão... né, de vir recursos para a compra dos insumos, então isso é uma coisa que não é do dia para a noite. Tem a questão de como é que vai ser essa vacina, vai ser dada em quem vai ser grupo, quem é que pode, quem é que não pode, né? As prioridades, e eu acredito que vai ser de acordo com o passar mesmo do ano, né, porque o que a gente vê é que essas novas vacinas geralmente são esse tempo mesmo, não é uma coisa rápida, sabe? Então tem toda uma logística por trás ainda dessa vacina quando ela chegar para cá. Tem um decreto para sair a respeito das comemorações de final de ano? É seguindo o decreto estadual. Sim, não tem um específico. A gestão ela vai não, orientar. Ainda vai, mas vai sair. O que é que vai acontecer mais ou menos? Qual é a orientação que esse decreto vai dizer? Até para poder esclarecer o que é que diz, o que é que reza o decreto estadual. Nesse caso realmente como o Liano falou, evitando no caso, né, as aglomerações. E continuar seguindo também os decretos passados, né? A utilização de máscaras, de álcool em gel, diminuir, né? essa situação que a gente vem vivenciando, né? De aglomerações, as pessoas fazendo festas de fim de ano. Então, a orientação é seguir o decreto do Estado mesmo. Boa parte de uma situação como essa vai partir da consciência das pessoas, né? Que precisa se isolar e entender. Parece, Liane, que as pessoas só vão entender a gravidade quando tem alguém realmente prezando ser atendido e tem que esperar um pouco? Eu pensava que com esses casos graves que a gente está tendo, né? Pessoas conhecidas, né? Pessoas públicas, inclusive, eu achava que as pessoas iam se conscientizar mais, né? Mas parece que precisa ser em casa, né? Precisa sentir na pele. Para poder as pessoas caírem realmente na real. Essa semana a gente teve no mesmo dia 2 enterros, né, Covid, 2 pessoas de uma mesma família, 2 pessoas conhecidas do nosso meio, muito queridas, porque Júnior, né, fez parte da vida da cidade um tempo, né, entregando prontuário no centro de saúde, na recepção, recebendo. Eu espero que isso sirva de reflexão, né, para as pessoas nesse momento. A gente apela, na verdade, para isso. E assim, Aguimar, a gente teve uma época que a gente tinha Azevedo do lado, e é muito mais fácil você ter uma pessoa da lei que as pessoas respeitem, que as pessoas até temam, para agir nessas horas. É muito difícil para a gente colocar um azulzinho para ir ali, e ele dá uma determinação, e a pessoa diz, eu não vou botar a máscara. E não vou. E aí? Aí a gente precisa de uma força policial, de uma ajuda, né, mais enérgica, e no momento a gente não está tendo, né? Azevedo está de férias, não sei se vai voltar para atuar aqui na cidade. E ele fez desenvolveu uma brilhante atividade junto com a gente, junto com os azulzinhos, naquela época dos decretos. E agora a gente tem essa grande dificuldade, né? A gente o que eu falo é falar, né? Eu ligo, converso, mas eu não tenho essa força, essa coisa enérgica de temer, de fazer com que a pessoa obedeça. Por isso que eu estou apelando realmente para a consciência, né? A gente vem testando, vem fazendo swab, vem fazendo teste rápido. Eu trouxe até aqui, olha, nesses 16 dias de dezembro, a gente já testou 874 pessoas. Quantos dias? 16, né? 16 Hoje é 16.
tira os finais de semana, alguns a gente testa no sábado, outros a gente só testa até a sexta. Nem toda semana a gente faz testagem no sábado. Tem o suficiente para fazer até quando alguém precisar? Testes? Sim. Sim. Tanto o rápido como o suave? Sim. O exame suave, ele é do estado, né? Ele é via estado. A gente solicita ao laboratório de Pau dos Ferros os kits, vai usando, vai levando o que a gente usa e eles vão devolvendo seco para a gente, né, usar novamente. E assim, o suave ele vem sendo feito aqui desde abril. Tá aqui o primeiro suave que a gente fez foi dia 23 de abril. Assim que o estado abriu o treinamento para os municípios, abriu para os municípios fazer suave, a gente participou do treinamento e começou a fazer, certo? Quero até deixar claro aqui, porque se tem falado que a gente começou a fazer suave aqui e agora, não. A gente começou a fazer igual com os outros municípios. Primeiro suave da gente foi dia 23 de abril, tá aqui, colhido aqui. E assim, o exame suave, ele é um exame padrão ouro, né, para Covid. Então, ele é um exame que dá muita segurança para a gente no resultado. É o mais eficiente, né? É. Por quê? Porque o exame suave, ele detecta a presença do vírus, né? Então, é diferente do outro exame. O outro exame, ele detecta a presença de anticorpos, que é o que o seu corpo reagiu à presença do vírus e produziu. Nem todo mundo produz, nem todo mundo produz na mesma hora, né? No mesmo tempo. O estado imunológico varia muito de um para o outro, né, de pessoa a pessoa. Então, por muitas vezes, ele dá um falso negativo, o teste rápido, né, que a gente chama, o sorológico. E o suave, Liane, dá um falso negativo? Pode acontecer? Pode, mas ele é muito raro. Então, ele dá muita segurança para a gente, quando a gente recebe um resultado de suave. Entende? E, assim, e ele deve ser feito até o 7º dia. Por isso é importante as pessoas procurarem a gente. Apresentou sintoma, procura. Entendeu? Porque tem gente, faz 10 dias. Poxa, 10 dias você já contaminou tanta gente, né? Então, o importante é sentir, gente. Se isola em casa mesmo, do pessoal de casa também, né? Quem a gente deve proteger primeiro são os nossos. E procura a unidade para fazer o suave, porque é um teste padrão ouro. Demora, esse começo de mês estava demorando até 7 dias. Por quê? Porque o estado também foi pego de surpresa. Surpresa, né? Uma surpresa esperada. Sim. E estava demorando, mas agora já está saindo com 4, 5 dias de novo. O estado contratou mais gente para leitura e está melhorando o fluxo. Liane, também contribuiu ou não fez diferença a não criação de um espaço exclusivo para cuidar do Covid? A gente percebe que é ali, numa parte ali atrelada ao centro de saúde, que aí tem abertura que dá acesso para as duas partes. Não era mais viável tratar do Covid, pessoas que tenham problema do Covid, estava lá suspeito e tal, numa área totalmente distante daquele local que trata das outras doenças comuns? Foi bom você falar nisso, que aí a gente esclarece. Vamos lá. Quando começou o Covid, 18 de março, a gente declarado pandemia, foi nossa primeira reunião, criação do comitê, a gente fez uma reunião com os médicos e a gente já se preocupou com isso. Como vai ser o atendimento Covid? E de repente surgiu uma ideia de cada um tirar uma tarde, assim que era feito. Tirar uma tarde e cada médico atenderia uma tarde fora do PSF, lá no centro de saúde, ao pessoal do Covid. Já para tirar o pessoal de dentro das unidades, né? Já tem um canto onde a gente pudesse atender. Sim. Lá no centro de saúde. Porque no centro de saúde, durante a semana, é um atendimento só de urgência, né? Que se precisar de médico, vai para as unidades. Então, lá já é um atendimento só de urgência. Não tem esse fluxo como todo de... Pronto. Não tem esse fluxo todo de pessoas lá dentro. Então, a gente separou um lado, né? Que separou, colocou uma sala para testagem, outra sala para atendimento, para ficar isolado. Depois que a gente já vinha fazendo esse atendimento, o Ministério da Saúde lançou o Centro de Enfrentamento ao Covid. A gente aderiu e aguardou que fosse homologada. Quando foi homologada a portaria, a gente já contratou os profissionais. Antes mesmo do recurso ser colocado em conta, eles já começaram a trabalhar, que foi em agosto. De março até agosto, quem atendia eram os médicos do PSF, mas num horário reservado.
Depois disso, passou o pessoal do centro. Hoje a gente tem médico só do Covid, que atende o paciente só do Covid naquele horário, né? São os 5 dias da semana e é exclusivo para o Covid. Acerca do local. A gente pensou no centro de saúde, por isso que eu já expliquei, né? Tiraria as pessoas das UBS e lá seria um canto apropriado. Porque assim, Aguimar, o que vem de recurso não pode fazer reforma, não pode construir, né? Teria que ser feito com o Fundo Municipal de Saúde, que no momento é muito cheio de muita coisa. O nosso fundo paga plantão, né? Que é os plantões de fim de semana, é os plantões de feriados, que o noturno não, porque o noturno é acordado. É uma hora extra do PSF. É tipo como se fosse a folga do PSF, é uma brecha que existe numa portaria. Mas os outros são pagos pelo fundo. Então, alguns municípios, eles conseguiram um local, já tinham um local e adequaram esse local para ser o centro de enfrentamento ao Covid, porém, batem num problema sério. Depois de 5 horas, quando o centro de Covid não atende mais, no final de semana, onde essas pessoas vão ser atendidas? O centro de Covid vai funcionar, plantão, vai funcionar 24 horas, algum município consegue arcar? Porque vamos dizer que a gente tivesse colocado o centro de Covid lá onde era o antigo centro de saúde. Mas quando der 5 horas que o médico precisasse se ausentar, esses pacientes no oxigênio seriam vistos por quem? Né? Ia ter outra equipe? Além da equipe do plantão do centro de saúde, vai se ter outra equipe só para Covid? Isso é um dilema que está sendo vivido por muitos municípios. Entendeu? Pronto, aqui tem dia que a gente tem 3, 4 pacientes no oxigênio. Acabou o horário do centro de Covid, ficaria lá? Seria montada uma sala extra, centro de saúde? Isso é uma logística bem complicada de fazer, entendeu? Então lá o médico está atendendo o Covid, tem a enfermaria reservada do Covid, é ele quem dá conta daqueles pacientes até a hora dele sair. Quando o plantonista entra, que recebe o plantão e assume todo mundo, né? Assume o Covid e os outros pacientes. Essa é a logística que está sendo feita. Mas diante desse atual cenário que a gente está vivendo, Bianca e Liane, seria algo de repente viável, de repente fazer um investimento para isso? Não, talvez por uma construção, como você falou, talvez o dinheiro não permite, não tem brecha para esse tipo de construção. Mas há recurso que de repente permite, de repente, fazer um trabalho intensificado nesse contexto, onde tivesse um local exclusivo, justamente porque nós estamos vivendo um drama, até mais do que o início da pandemia. Aí Bianca vai falar, que aqui mexe no dinheiro. Eu não entendi exatamente assim. Não, ela falou que o centro de saúde funciona porque não funciona como o UBS lá, funciona como urgência e tudo mais. Uhum. Ali os médicos de noite podem atender alguém que está com Covid. Eu já tive, por sinal, ser atendido lá na parte do Covid, aí vai um profissional, atende aqui, atende lá. Acho que ali fica numa situação de repente desconfortável até para quem não tem Covid. Tem para quem vai lá uma situação comum, uma dor de cabeça, sei lá, que não seja Covid, ou algo comum. E aí a pessoa, diante dessa situação que a gente está vivendo, de um agravamento assustador aqui no Marizal, não seria a hora de repente intensificar esse atendimento, justamente no local específico, isolar de fato dali, já que tem recurso para isso e pode de fato investir em profissionais para de repente atender até mais horas? Nesse caso, pronto, a questão do atendimento dos profissionais do Centro Covid, né, já é aquele horário estabelecido. Já tem na portaria quantidade de horas que você pode pagar. A portaria, ela é bem específica. E a questão do horário, vamos supor, do enfermeiro, por causa da portaria, não tem como, por exemplo, o enfermeiro ele ficar a semana toda, todos os dias, ter um enfermeiro justamente para o Centro Covid, porque a portaria ela é bem fechadinha, as 40 horas do enfermeiro. Sim. Certo? Então, em relação a profissionais, a não ser que, de repente, o Ministério da Saúde libere alguma outra portaria, né, que abra mais carga horária para mais profissionais para poder ficar somente com aquela equipe, né, durante toda a semana, né, vamos supor, de domingo a domingo, um exemplo. E aí, o complicado que é o que justamente Liane falou que acontece. Como não tem essa abertura para carga horária também, sim, né, também, que é um problema, aí acaba que realmente a equipe do plantão, ela infelizmente, né,
mas graças a Deus que temos eles, acaba pegando justamente esse serviço. Mas assim, se também acontecer, né, de liberar também alguma portaria, né, para fazer reforma de centro Covid, né, ou até de criar algum centro Covid, não tem por que não fazer. O que foi gasto de março para cá, em relação a investimento? O que foi comprado, o que foi investido nesse combate da pandemia aqui em Marizal? Você tem essa informação para a gente? Olha, eu até tenho, mas eu não trouxe, assim, eu sei dizer por cima, assim, algumas coisas que eu venho lembrado, que no caso, o pagamento dos funcionários, né, tem a questão de compra e aquisição de EPIs, né, a gente teve um cuidado em relação aos EPIs, de estar sempre abastecido. EPIs são os equipamentos de proteção individual, que é a máscara, touca, luva, shield, aqueles capotes, óculos de proteção, certo? Os propés, que é como se fosse um sapatinho que coloca no pé do profissional de saúde, as máscaras N95, então isso a gente teve esse cuidado. Também a gente teve a questão dos equipamentos, né? Que teve os totens, né? Esses atomizadores que a gente está vendo os rapazes usando. A gente teve compra de testes, né? Dos testes rápidos, para a gente poder estar dando esse suporte à população. Teve mais situações, porque agora eu não estou lembrada mesmo. Você não tem noção de quanto foi gasto de lá para cá, mesmo com esses investimentos, contratação de funcionário, de tendas ali para próximo à lotérica, ali próximo ao completo eu não vou saber agora, mas em outro momento eu posso. Inclusive, terça-feira a gente vai estar prestando conta também na Câmara em relação aos gastos da saúde. E aí, de cabeça agora, não lembro. E muito se fala nesse recurso, né, Aguimar? Muito se falou nesse milhão do Covid, lá e vai, porque não gastou, o dinheiro vai devolver, vai voltar, não sei o quê. Você já pensou se tivesse sido gasto e agora, no momento que a gente está precisando mais, não tivesse mais? Teria que ser tirado do fundo, né? Por isso foi muito importante a responsabilidade com esse gasto, com esse dinheiro. Porque agora a gente está precisando, agora está se comprando o teste, né? E o teste subiu de novo o preço, os EPIs subiram de novo, que é procura, né? Verdade. O mercado é assim, oferta e procura. E está se precisando muito, os municípios estão precisando muito e subiu novamente. Se falou bastante, Bianca e Eliane, também desse respirador portátil, né? O Marizal, se eu não me engano, teve uma pessoa que precisou e veio a óbito lá. Eu não vou dizer que a pessoa faleceu, infelizmente, por falta desse respirador, mas se comenta que ele precisou. Se comenta também de outro paciente que precisou de um respirador portátil e também não tinha esse respirador. O que faltou? Foi até anunciado na Câmara que já estava comprado, estava esperando só chegar, isso já há muito tempo atrás. O que de fato aconteceu com esse respirador portátil? Na verdade, o que foi anunciado é que que ia chegar através de uma emenda de Ricardo Mota, né? É ele que colocou a gente na lista, nas prioridades dele, desse ventilador. E realmente não chegou. E assim, foi bom você perguntar, porque o dinheiro, quando ele vem determinado com o que você pode gastar, né? E o dinheiro do Covid você não pode gastar para comprar equipamento permanente. É uma surpresa para a gente, né? Porque se falou tanto em ventilador, no que vai precisar para se usar para um paciente de Covid, e de repente na portaria vem dizendo que é só custeio, que você não pode comprar material permanente. Então, com esse dinheiro do Covid, você não pode comprar. E, assim, é importante destacar que os municípios que compraram, eles estão respondendo judicialmente. Inclusive, a gente usou emprestado, nenhuma dessas pacientes, até Dona Conceição, que veio a óbito, a gente usou emprestado o de Frutuoso Gomes, e lá eles estão respondendo judicialmente pela compra desse respirador. Bianca vai ter que sair, né, Bianca? Eu peço até perdão a vocês, é porque eu estou com um compromisso, né, agendado agora, então, mas é isso, a gente pede encarecidamente, por favor, apelando mesmo, gente, se você está suspeito, né, ou fez o teste,
por favor, fique em casa, porque é como Liane disse, você pode estar contaminando várias pessoas enquanto você dá aquela saidinha para ir comprar um pão na padaria, para ir fazer alguma situação no banco. Então, hoje pode ser eu que possa vir adoecer e piorar, possa ser você, possa ser alguém que você ama. Então, a gente realmente está apelando aqui aos munícipes, né, que vamos se cuidar, vamos fazer isolamento, porque a situação está se agravando. E a gente não deseja para ninguém, né, uma doença que ninguém quer ter, porque ninguém sabe se vai evoluir para melhorar, se vai piorar. A gente não sabe como é que vai acontecer no organismo de cada um. Já vem se falando aí de reinfecção, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque não estamos mais no que é normal, né? É uma doença invisível e, infelizmente, muitos ainda levam na brincadeira, né? Muitos ainda não acreditam, mas eu só peço a Deus que dê muita saúde pra gente, para quem está nos ouvindo, para os profissionais da saúde, né? Peço que vocês também coloquem em oração essas pessoas que estão internadas, porque eles precisam muito de oração, e também os profissionais da saúde. Obrigado pela oportunidade, mas eu vou ter que sair, e perdão aí também por qualquer coisa. Ok, Bianca, a gente entende, você já chegou dizendo que tinha um compromisso de fato, e em seguida a gente fica aqui à disposição na hora que você precisar voltar, tá bom? Muito obrigada. Tá aí, Bianca, ela vai poder sair, Liane ainda vai ficar aqui um tempinho aqui com a gente, né, Liane? Tem uma participação já dos ouvintes aqui também aqui no nosso programa. Liane, voltando aqui sobre valores, você sabe exatamente o que entrou de valor em termos de o total geral do Covid-19 e emendas parlamentares? Sei não, Agmar, nada disso é comigo. Essa parte de contas, de dinheiro, secretaria, né? Que é o CPF dela, quem está lá. Eu não me envolvo nessa parte. O que eu faço? Liane, você tem experiência, trabalha em hospital de urgência, faça uma lista aqui do que a gente precisa para entubar um paciente. Aí Sim. Eu faço. Liane, o que é que a gente precisa de EPI? Eu faço. Isso, cobro muito também, essa parte também é comigo. Mas a questão de gastos, não, eu não sei dizer. Okay. O que foi gasto, com o que foi cada um, eu não sei. A gente tem informação que de lá para cá, 4.939.307,05. Você acha que isso procede, esse valor mesmo? Porque tem a parte que entra só na saúde, teve uma parte que entrou no FPM, que podia ser usado pela assistência social, pela educação, né? Então, eu não sei o montante todo, mas eu sei que não é todo na saúde. Não entrou, tudo que entrou não é para a saúde. Alguma parte entrou para o FPM, inclusive, que podia pagar a folha, né? Tinha alguma brecha na lei que permitia, de repente, o pagamento de insalubridades aos profissionais de saúde? Isso não aconteceu? Nós não temos lei municipal acerca da insalubridade. Faltou o quê, Liane? Faltou o quê para que isso pudesse vir o quanto antes para poder esses profissionais serem valorizados? Na verdade, muito se falou, né, e pouco agiu. Eu acho que faltou ação. Faltou ação de todos os poderes. E não só cobrar, mas em fazer um projeto de lei. Alguém puxar a responsabilidade? Também. Eu acho que nesse momento os profissionais da saúde foram muito valorizados com palma, né? Mas realmente com extratos não houve. Isso em todo o Brasil, né? A gente na verdade achou que a pandemia ia mudar muita coisa e não mudou. Entre elas a valorização profissional também, né? A gente achou que ia acontecer também, mas aqui no município a gente não tem uma lei municipal que fala em insalubridade. Você fala, Liane, para quem está em casa, eu acredito que devem estar percebendo isso, você fala com ar de cansada. Eu estou cansada. Eu estou. Impressão, não é impressão minha. Não eu estou cansada. Porque esse assunto está sendo muito repetitivo, esse assunto está sendo muito mastigado, o seu telefone até então você não parou até aí, o pessoal realmente interagindo com você. Está cansada? Estou cansada. Estou cansada porque a gente quer dar o melhor, a gente quer, né, fazer. Quando você trabalha no município que você mora, que você nasceu, que você criou, você conhece as pessoas, você tem um vínculo com as pessoas, né? É diferente de, não, eu estou no Tarcísio Maia e vem aquelas pessoas que eu nunca vi na vida, né?
Eu tenho, lógico, um dever ético e moral de fazer tudo. Mas é diferente de ser alguém que você conhece, né? Pessoas do seu convívio, pessoas que você viu crescer, que você quer bem, que estão ali doentes, estão precisando de você. Às vezes eu vejo alguém que falou comigo, eu só venho ver no outro dia. Meu Deus, fulano falou comigo, eu só respondi no outro dia. Você fica com aquele sentimento, né? Eu queria dar uma atenção a todo mundo, eu queria continuar e terminar até dia 31 do jeito que eu vinha fazendo, mas esses dias está ficando complicado. Até porque também a gente pegou está no fim da gestão, né? A gente pegou só 45 dias para organizar as coisas. O Covid não me deixou organizar ainda minhas coisas da atenção básica, que eu coordeno a atenção básica, são muitos programas, e a gente vai pegar, né? Está em fase de transição, está bem em cima, mas o Covid não deixou descansar e nem fazer as coisas que eu tenho que fazer da atenção básica. Então, realmente, eu estou cansada. Falando em equipe de transição, ficou marcada uma reunião para o dia 22, né? Eu fiquei sabendo que ficou uma reunião para o dia 22. Como é que está essa parte aí? Já que é algo que preocupa, Liane, está faltando o dia 22, tem uma reunião com a equipe de saúde, com vocês, justamente com a equipe que vai dar continuidade no trabalho, porque independente de gestão A ou B, as ações para a população ela tem que continuar de qualquer forma, não é verdade? Por que não já aconteceu essa reunião justamente para poder já estar interagindo com essa equipe que vai assumir a saúde de Marysal? É justamente porque a gente não teve tempo de parar é um trabalho de continuidade. A gente não pode, eu vou passar 2, 3 dias aqui, eu vou desligar o Covid, a gente não vai mais não vai agir no Covid esses 3 dias e a gente vai organizar a papelada para fazer transição. A gente não tem como, porque tá justamente no pico da pandemia. Então, é por isso que a gente não conseguiu fazer a transição da forma que é. Mas, assim, eu acredito que a nova gestão já tem... Quem vai estar à frente é alguém que tem a noção de saúde, né? Por tudo que Raimundo pregou nos discursos, nos planejamentos. Ele falou muito em planejamento. Então, eu acredito que já estivesse no planejamento dele alguém que entenda de saúde, né? Então, quem entende já tem como fazer a previsão de saber quem eu vou precisar, o que eu vou precisar, o que vai ver, que vai receber realmente é como as coisas andam, a questão do que tem em conta, né? Porque todo o resto já é conhecido. Todo mundo que já trabalhou em saúde já sabe quantas equipes existem, quanto de recursos humanos você vai precisar, né? Quais os programas que existem. Eu acredito que, assim, não vai ter tanto problema quanto a isso, porque ainda não houve a transição de fato, né? Porque eu acredito que a nova equipe já esteja se organizando em volta disso. O que vai ter de concreto mais é ver a questão do que tem de dinheiro, do que eu posso contratar, disso. Mas eu acho que de trabalho em si, eles já devem estar se preparando. Liane, em relação é possível, de repente, essa nova equipe, como você falou, né? Já deve ter em mente da nova gestão, já nesses últimos dias e final de ano, justamente já para poder ficar íntimo de todo que do trabalho está desenvolvido, já que o trabalho não pode parar, porque não é uma transição como outras de campanhas passadas, né? de posses passadas, mas se trata de um momento delicado, onde estamos vivendo uma pandemia, uma situação grave em Marysal, e dia 31 não pode parar de cuidar do povo, dia 1º também não pode parar de cuidar do povo. A equipe de transição ligada à atual gestão dará essa liberdade para que esses dias a equipe que assumirá tenha essa liberdade de estar pegando o ritmo? Aí vai ter que ser uma coisa decidida entre eles, né, os chefes da transição, não é nem entre nós. Mas quem está à frente, os coordenadores, mas que vão também decidir não é problema, como né? É isso, né? Como é que vai ser isso. Eu peguei uma gestão onde nem senha tinha. Não tinha senha, eu quem descobri todas as senhas, que descobri telefone do Ministério da Saúde, passei 90 dias com programas travados, porque nem senhas ficaram. Mas quem vier para ser meu sucessor não vai ser assim. Vou entregar as senhas, vou entregar tudo como deve ser. Porque, como eu disse desde o começo, na minha primeira entrevista quando eu vim aqui, assim que eu assumi, saúde é continuidade, né? Verdade. Então, a população quem perde, se for preciso ficar nessa morosidade, esperando senha, esperando que destrave o programa, essas coisas. Então, o que depender de mim... O povo não pode pagar por isso, né? Com certeza, é quem precisa, né? Que é o usuário, né? Com certeza. Liane,
A gente teve a informação também de uma solicitação de valores de tomografia de pulmão. O Marizal solicitou isso? Tem algo nesse sentido em Paulo Sérgio, numa clínica, 90 tomografia de pulmão? Ou você não tem conhecimento? Todos os pacientes que a gente que necessitam de tomografia no COVID, eles têm estado de urgência, né? Ele entra como urgência. Agora, com o surgimento do Covid, muita coisa veio à tona. Veio à tona a questão da pronação dos pacientes que estão entubados, que sempre existiu, mas que não era usado. Então, foi visto que o paciente, quando você pronar é deitado e barriga para baixo, o pulmão expande melhor. Já devem até alguns ter escutado, Rogério está pronado, melhorou, né? Que estão fazendo pronação em Rogério. Bastante, Então, isso veio com o Covid, do mesmo jeito que veio a força da tomografia. A tomografia hoje ele é um exame que diz muito sobre o Covid. Inclusive tem gente que faz SWAB negativo, faz teste sorológico negativo e faz uma tomografia como diagnóstico. Não é nem para você ver a questão de gravidade, mas como diagnóstico, porque a imagem do Covid na tomografia ela é uma imagem em vidro fosco, é uma imagem diferente. Então ela dá um sugestivo de Covid. Então, muitos pacientes, agora nesse momento que estão evoluindo para a gravidade, eles estão precisando fazer tomografia, justamente para elucidar como está. A tomografia, ele fala muito sobre um paciente de Covid, assim como a saturação então, do oxigênio. Foi solicitada essa tomografia, valores e tudo mais em Paulo Sérgio, justamente para esses pacientes aqui no Marizal. Tem demanda para isso daqui para... Eu não sei dizer a você se foi feito, porque essa parte não é comigo. Sim, sim. Mas que existe a demanda muito grande de tomografia, ultimamente muito grande. A grande maioria dos pacientes necessitam fazer a tomografia. E isso entra nos critérios. Passou de 7 dias, o paciente continua apresentando febre, dor no peito, tomografia. É importante para ver a questão da pneumonia. Essa prestação de conta que Bianca falou aqui será na terça-feira na Câmara, na sessão? Onde será apresentado, é o quê? É uma prestação de conta que faz necessário, a Câmara exigiu, ou o que é essa prestação não sei dizer de onde partiu, de onde surgiu. Ou até mesmo interesse próprio. Eu só sei dizer que terça-feira ela vai fazer essa prestação de conta, foi o que ela passou para a gente, que estava preparando umas coisas para fazer uma prestação de conta terça-feira na Câmara. Mas eu não sei de onde partiu. Maguinho, tem participações aqui, você está ligado, deixa eu ver aqui, a Ingrácia Amorim, ela disse, boa tarde Edmar, Liana Amorim, Bianca, meninas guerreiras, vocês são maravilhosas, obrigado por tudo, parabéns, vocês merecem, Ingrácia Amorim. Obrigada, amiga. Deixa eu ver aqui quem participou mais, pronto, boa tarde, deixa eu ver aqui, Vaguinho. Pronto, boa tarde, Edmar Dutra, a enfermeira Liana Amorim e os demais. Tenho uma ansiedade muito grande, né? Já testei positivo, graças a Deus foi leve, mesmo assim ainda tenho medo. Quero aqui parabenizar a Liane pela atenção e a preocupação comigo e a família. Ficava ligando, me perguntou se eu queria a medicação para minha irmã, porém eu já tinha, né, eu achei ela comprado, ofereceu máscara, álcool em gel, 70. Eu agradeci de coração porque, graças a Deus, nós tínhamos tudo. Não saímos de casa e não ficamos numa aglutinação. Se todos que estão à frente do Covid e as pessoas fizessem sua parte, seria bem diferente. Quero aqui agradecer a Liane de todo o meu coração por tudo que ela nos fez. Se preocupava tanto, ficava passando mensagem como nós estamos. Enfim, ela se doou, né, de coração para todos. Muito eficaz na profissão e muita dedicação. Jesus só dá o fardo para quem pode carregar. Parabéns, uma profissional ótima, de mão cheia. Obrigado por tudo. Jesus te livre do Covid. Bom trabalho sempre. Obrigada, amiga Noêmia. O Covid ele também trouxe isso para mim, né? Algumas pessoas que eu não tinha contato, que eu nunca tinha estado mais próximo, porque não pode parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Mas o Covid ele trouxe isso, muita gente que eu não tinha contato. Uma das pessoas foi Dona Noêmia e a gente acaba, né, criando laços durante esse período, porque é um período que a pessoa está precisando realmente
atenção e tal. E a gente quer dar essa atenção, então a gente acaba criando um vínculo. Obrigado pelo reconhecimento. Minha amiga Mazé Freitas, ela mandou aqui no meu WhatsApp, né? Boa tarde, estou curtindo a entrevista. Sou fã de Liane Amorim. Parabéns, Liane Amorim. Obrigada. Mazé Freitas, viu? Obrigada, dona Mazé. Tem mais participação aí, Vadinho? Parabéns pela entrevista. Tudo de bom, tudo bem esclarecido. Amiga Graça Muniz, também ligada aqui na 104. Obrigado, Graça, aqui pelo carinho. Muito boa tarde também para você. Liane, o principal objetivo desse bate-papo, até porque também você já foi bem clara, né, mas sobre essa questão de valores, de gastos, eu não tenho conhecimento porque não é a minha área, né? Era a área de Bianchi, ela teve que se ausentar e a gente entende. Mas era uma principal mensagem que você gostaria de dizer para a população de Marysal, era: se isole, tenha consciência do perigo? Exatamente, está na hora da gente, né, seguir aqueles primeiros dias quando surgiu a pandemia, que a gente veio aqui que estava todo mundo ficou com medo, era do novo. E hoje a gente nem tem medo, não é nem do novo, mas do que a gente está vendo, né, do que está acontecendo. A gente já viu que não é uma gripezinha, né, como o doido do presidente dizia. Realmente é uma doença que dependendo do seu estado imunológico, ela pode ser grave, né? Ela tem ceifado muitas vidas. Você pensa que se não tivesse existido essa pandemia, quantas pessoas ainda estariam, né, cumprindo suas atividades, no seu seio familiar, quantas famílias não foram destruídas por essa pandemia, né? Por esse vírus que chegou de repente. Então, realmente, o que a gente queria hoje era dizer: gente, está na hora da gente se isolar novamente, está na hora da gente usar máscara novamente, está na hora da gente evitar sair, evitar que os idosos vão ao supermercado, que os idosos vão comprar pão, evitar que os idosos saiam de casa, as pessoas de maior risco saiam de casa, que são as pessoas que estão sendo mais atingidas. Está na hora da gente cuidar novamente das pessoas que moram com a gente, que estão em casa, que a gente tenha aquele cuidado, que a gente cuide da gente, que a gente cuide do próximo. E o apelo maior é para quem testar positivo. Gente, se eu tenho uma pessoa na minha casa que está positivo, eu moro na mesma casa que ela, eu não posso sair. Eu preciso me isolar também. Eu tenho pregado muito isso, conversado muito isso com as famílias. Se eu estou positiva, o meu marido, a minha mãe, a minha filha, quem mora comigo, não pode sair de casa. Tem que cumprir o isolamento junto comigo. Por quê, Aguimar? Eu posso não estar com vírus, mas eu posso levar no meu cabelo, na minha roupa, na minha mão, entendeu? O vírus pode estar em algum lugar da minha casa, numa sacola que a minha mãe está positiva e pegou e eu vou levar para outro lugar. Então, existe essa necessidade. Tem alguém positivo na casa, deve ficar em isolamento. E aqui a gente adotou uma coisa desde o começo, que é testar os contatos, né? Isso não é protocolo. O Ministério da Saúde diz o quê? Tem uma pessoa positiva na casa, mas alguém está apresentando sintomas? Sim, coloque aquele como confirmado. Não precisa testar. Se tem um positivo e mais alguém apresenta sintoma, ele é considerado positivo para o Ministério da Saúde. Não há necessidade de testagem. Eu acho que aqui também a gente tem uma quantidade grande de casos por isso. Porque desde o começo a gente sentou e decidiu que a gente ia também fazer o rastreio dos contatos, certo? Então, se uma pessoa testa positivo, eu já pergunto: vamos testar seus contatos, me passe os dados deles. A gente já calcula o dia e já faz aquela testagem dos contatos domiciliares, lógico, né? Que a gente não tem como testar todo o contato que tive. Mas aqueles contatos domiciliares, que são aquelas pessoas que estão mais próximas, a gente também testa. Por isso a gente também tem uma grande quantidade de pacientes, né? De positivos aqui no município. Esse também é uma das causas. Né? Quem está aí, Vadinho, tem uma mensagem ali, olha: boa tarde, Adimar, parabéns. A de baixo, Vadinho, aí. Não, a outra. Parabéns, boa tarde, Adimar, parabéns para a Liane, que está fazendo um bom trabalho. Quem está falando aqui não tem o nome da pessoa, só amo Jesus. Tá. Obrigada, gente. Obrigado pelo carinho e também pela participação. Tem um áudio lá, a gente não vai poder ouvir aqui, justamente o que a gente explicou, mas já a pessoa está digitando o nome da pessoa, é Patrícia. Pronto, Patrícia, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Liane, dizer que a gente está aqui às ordens, né? Já são 17 horas e 4 minutos.
as pessoas elogiando o seu trabalho. A gente tinha várias outras questões aqui para tratar, também para falar de transição e também falar financeiramente, mas, como você bem falou, não é a minha área. Fica aí para essa prestação de conta que a própria secretária vai fazer lá na Câmara, como ela deixou claro aqui, e aí a população tira dúvida e vê com ela, né? Tem uma participação ali, Vaguinho, já tem lá no final. Boa tarde, Edmar. Sandra, trabalhei na semana inteira na casa de Rogério. Pronto, obrigado, Sandra. Acho que ela quis dizer alguma coisa. Tá digitando, né? Boa tarde para você. Sim, parou. Ô, Sandra, como é que a gente vai entender, minha amiga? Valeu, Sandra. Obrigado Talvez pela audiência. Talvez ela esteja perguntando que trabalhou lá em Rogério, né? Se precisa fazer testagem, tal, alguma coisa assim, talvez. Eu não senti nada, ela está dizendo, né? Nada não, é sintomas. Pronto. Ela disse que trabalhou a semana toda e não sentiu nada, não em sintomas. Isso quer dizer alguma coisa, Liane? Talvez ela queira perguntar se era necessário fazer testagem, né? Isso. Sandra, você pode falar comigo no meu privado. Se você quiser, a gente faz o teste sim, viu? É um tipo de contato próximo, né? Eu passei a semana trabalhando na casa de um confirmado, né? Ele já estava com vírus, é interessante eu fazer um teste, mesmo eu assintomático, sim. Você pode ser um assintomático, mas você pode transmitir, né? Os assintomáticos, o Ministério da Saúde disse que ele transmite menos do que o sintomático, mas que ele transmite. Verdade. O amigo Ulisses, ele está perguntando quantos testes foram comprados e quantos foram utilizados até o momento. Leandro, você falou isso no início, não, né? Você falou... Não. Deixa eu olhar aqui, porque eu não sei decorar. Obrigado, Ulisses, pela participação. Quantos foram comprados, eu não sei, que a gente ainda está em fase de compra. Está comprando mais para deixar... Quantos foram comprados e quantos foram utilizados? Para a próxima gestão. Mas, espera aí que eu olho quanto a gente já fez. Olha, você está ligado às 7 horas e 6 minutos, conversando com Liane Amorim. Bianca já esteve por aqui, já saiu, porque tinha um compromisso, falando sobre o Covid-19. A gente já utilizou cerca de 4.000 testes, 3.000 e alguma coisa. Cerca de 4.000. Arredondando mais ou menos isso. 4.000. Uhum. O teste rápido e também... O teste rápido e o suave. Suave, né? O suave é bem menos. O suave, ele veio ter uma maior aceitação da população agora, né? No começo ele era um teste que ninguém queria fazer, que negavam mesmo dias. Ele sendo o eficiente. Porque ele é um pouco, sim, mesmo ele sendo padrão ouro. Porque ele é um pouco desconfortável, né? Que é o cotonete lá no nariz. Então, muita gente temia fazer ele. Mas ele agora está sendo bem... Ele popularizou, né? É verdade. Boa tarde, deixa eu ver aqui. Boa tarde, você está ligado? Leovânia, ela ao boletim que não está saindo com frequência, sim, né? Está demorando. O que é que está acontecendo, Liane? O boletim, o que é que acontece no boletim? O boletim também sou eu que faço, né? Assim, Edmar, o Covid, ele faz parte da vigilância epidemiológica, ele não faz parte da atenção básica. Lógico que a gente trabalha, né, em união. A enfermeira da vigilância epidemiológica, ela, quando começou a pandemia, ela tem uma mãe idosa e ela acabou se ausentando uns dias, né? Todo mundo ficou com metal. De repente eu fiquei na cidade, as pessoas começaram a me procurar, né? O que fazer, e eu acabei assumindo a função do Covid, né? Porém, eu também tenho a minha outra atividade de atenção básica, que são todos os PSFs, né? Todo o problema que envolve o PSF, todos os programas que envolvem ele também. Então, acabei que eu também assumi o boletim, vigilância epidemiológica, mas por eu ter assumido o Covid, eu também assumi. Tem dias que eu não consigo fazer o boletim. Por quê? Porque o trabalho do Covid agenda testes, colhe os testes, depois disso... Eu vou dar a notícia a 80 pessoas, se o teste dele é positivo ou é negativo. Se o teste dele for positivo, aí é uma conversa. Tá tomando medicação, quer passar no médico, como você tá, lá vai, lá vem. Vou fazer os testes das famílias, vou, não vai, como é, quantos contatos tem. Então, não é só um diagnóstico, você deu positivo e pronto. Não, eu vou ter um diálogo com aquela pessoa, né? Daí as dúvidas são tiradas, né? Daí começa um diálogo. Do mesmo jeito, um agendamento de consulta, vai agendar a consulta, vai passar no médico.
E quem for assumir o Covid vai ver o quanto o Covid é burocrático. A gente precisa notificar, né, todo mundo que é feito no sistema do Ministério da Saúde. Aquele exame precisa ser digitado, o teste sorológico, o paciente quer receber impresso, né? Lógico, eu dou pelo telefone, eu dou o resultado, mas a pessoa vai receber impresso em casa. Então também precisa que seja feito o impresso. O bioquímico precisa assinar, depois vai para o agente de saúde, a gente separa os exames por UBS para ficar mais fácil, né? O agente de saúde vai levar até você. Então é todo um trabalho. Além da conversa com o paciente, tem toda uma burocracia por trás. Eu não estou conseguindo fazer o boletim todo dia. Explicado. Hoje eu quero que saia boletim, Leovânia. Se Deus quiser, hoje eu vou me debruçar só sobre isso. Mas tem dia que eu vou dormir 2h30 da manhã marcando o teste. Leandro, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Gostaria de passar mais alguma informação? De repente eu deixei de perguntar? Não, ou só reforçar? Agradecer mesmo a você e pedir ao pessoal, gente, vamos continuar, vamos se unir em corrente de oração por quem está doente, né? O pensamento positivo. Eu acredito muito que a gente é o que a gente emana do universo. Então, se está todo mundo ali em volta, rezando, orando por aquele paciente, essas energias positivas vão fazer diferença, né? Vamos se unir, vamos ficar junto, vamos ter cuidado, vamos pensar na gente, vamos pensar no outro também, nos nós, para que a gente não tenha mais percas no nosso município. Quando falarem comigo, que eu não responder, tenha calma, que quando termina o dia eu vou olhar todas as mensagens que eu não respondi, vou responder. Se for uma urgência, aí fique insistindo, fique ligando, fique falando até que a mensagem fique em cima. Mas se não for, pode aguardar que eu vou responder. Até dia 31 de dezembro, se Deus quiser, vai continuar feito o trabalho, vai continuar o que a gente já vinha fazendo desde o começo. Conversei com Leana Amorim, Bianca já foi mais cedo, ela que é coordenadora da atenção básica, falando do Covid-19, uma espécie de uma palavra para que as pessoas tivessem mais consciência e um pouco de prestação de conta do trabalho que vem sendo feito ao longo desse período de pandemia aqui em Marysal. Muito obrigado, Leandro. Obrigada também, um abraço aí pro povo da Taria, que estão me ajudando demais. A gente está trabalhando manhã, tarde e noite, né? Para entregar tudo em dia, se Deus quiser. Olha, não sai daí, eu volto já às 17h12. Comprar presente de Natal antecipado é só vantagem. E o Boticário trouxe um motivo a mais para você se adiantar. Agora, a cada R$ 50